O som do papel se rasgando foi a coisa mais alta que já ouvi na vida. Mais alto que um trovão. Mais alto que a sirene de uma ambulância. Foi o som do meu semestre, das minhas noites sem dormir, do meu futuro sendo feito em pedaços na minha frente, com um sorriso debochado e um par de olhos que me viam como algo a ser pisado no caminho para o sucesso. Ops! A voz dela era puro veneno coberto de mel. Parece que seu trabalho desapareceu. Que pena. Isabela Montenegro, a herdeira de um império imobiliário e a rainha indiscutível do nosso curso de comunicação social na prestigiosa Universidade Anhembi Morumbi, deixou os pedaços coloridos do meu gráfico de pesquisa caírem no chão como confete. O restante do meu trabalho final, 50 páginas de pesquisa, análise e suor, amassado em sua mão com um aperto que parecia pessoal demais para ser um acidente. A sala de aula, antes cheia do burburinho ansioso das apresentações finais, ficou em silêncio. Todos os olhares estavam em nós. Vi pena nos rostos de alguns colegas, choque em outros. Mas na maioria vi o medo que Isabela inspirava. Ninguém ousaria desafiá-la. Ela me encarou, o sorriso nunca vacilando, esperando uma reação. Esperando que eu gritasse, chorasse, implorasse. Esperando que eu me comportasse como o bolsista desesperado que ela sempre me acusou de ser. Meu coração parecia ter parado de bater. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Cada grama de energia que eu tinha investido naquele projeto, a esperança de conseguir uma bolsa de mestrado, a promessa que fiz à minha mãe de que todo o sacrifício dela valeria a pena, tudo parecia ter se transformado em lixo aos meus pés. Por um instante, o desespero ameaçou me engolir. Mas então, algo aconteceu. Levantei meu olhar do papel rasgado no chão para o rosto dela. E por cima do ombro dela, no canto superior da parede, vi uma pequena luz vermelha piscando. A câmera de segurança. Naquele momento, a névoa de pânico se dissipou, substituída por uma clareza fria e cortante. A raiva ainda estava lá, borbulhando sob a superfície, mas agora estava focada, afiada como uma lâmina. Isabela Montenegro não tinha acabado de rasgar meu trabalho. Ela tinha acabado de assinar sua própria sentença. E eu a deixaria executar a pena ela mesma. Meu nome é Lucas Almeida. Cresci em Osasco, filho de uma mãe solo que trabalhava em 2 empregos para garantir que eu nunca passasse fome e sempre tivesse livros para ler. Entrar na Anhembi Morumbi com uma bolsa integral não foi um sonho realizado. Foi uma tábua de salvação. Minha única chance de quebrar o ciclo de dificuldades que definia a vida da minha família. Para mim, a universidade não era um lugar para festas ou para fazer contatos. Era um campo de batalha onde eu lutava todos os dias para provar que pertencia àquele lugar. Desde o primeiro dia, Isabela Montenegro me marcou como seu alvo. Eu era tudo o que ela desprezava. Pobre, bolsista e, o pior de tudo, genuinamente interessado em aprender. Enquanto ela chegava atrasada em seu Porsche conversível, vestindo roupas que custavam mais do que o aluguel da minha mãe por 1 ano, eu já estava na biblioteca há 2 horas, revisando as leituras do dia. Ela nunca carregava um caderno, apenas seu celular de última geração e um ar de tédio entediado. Nossa animosidade silenciosa cristalizou-se na disciplina de Teoria da Comunicação Contemporânea, ministrada pelo professor Alencar. Ele era uma lenda no campus, um homem brilhante, rigoroso e com um faro infalível para a desonestidade intelectual. Seu trabalho final valia 70% da nota final. Não era apenas um trabalho, era o rito de passagem do curso. No início do semestre, fomos designados para um pequeno projeto em grupo. O destino, com seu senso de humor cruel, nos colocou juntos. Eu passei uma semana inteira pesquisando e montando a apresentação. Isabela apareceu na reunião final, deu uma olhada superficial nos meus slides e disse: "Ficou fofo, Lucas. Vou apenas adicionar alguns toques de design." Seus toques de design consistiram em mudar a fonte para uma mais elegante e adicionar o nome dela em letras maiores que o meu na página de rosto. Durante a apresentação, ela falou com uma confiança que só o privilégio pode comprar, parafraseando meus pontos de forma medíocre e aceitando os elogios do professor como se fossem seus por direito. Recebemos uma nota alta, e ela teve a audácia de me dar um tapinha no ombro e dizer: "Viu? Nós formamos uma ótima equipe."
A partir daquele dia, eu me tornei seu projeto de caridade e seu saco de pancadas. Ela me oferecia ajuda na frente dos outros, dizendo coisas como: se você precisar de dinheiro para cópias, querido, é só pedir. Eu sei que as coisas devem ser difíceis para você. Ao mesmo tempo, ela minava meu trabalho sempre que podia. Uma vez, durante um debate em classe, ela descartou meu argumento, que era bem pesquisado, dizendo: ah, que visão idealista, tão típica de quem não entende como o mundo real funciona. O mundo real dela era um condomínio fechado e férias na Europa. O meu era pegar 2 ônibus para chegar em casa. Quando o tema do trabalho final foi anunciado, a semiótica da desinformação na mídia digital pós-verdade, eu mergulhei de cabeça. Era um tópico que me fascinava. Passei incontáveis horas na biblioteca, li dezenas de artigos acadêmicos, entrevistei especialistas via e-mail e construí uma tese da qual me orgulhava imensamente. Era o melhor trabalho que eu já tinha feito. Isabela, por outro lado, mal se preocupou. Eu a ouvi no corredor se gabando com as amigas de que havia contratado um especialista para escrever seu trabalho. Muito mais eficiente do que realmente ler todos aqueles livros chatos, ela disse rindo. Na semana anterior à entrega, ela me encurralou depois da aula. Lucas, docinho, eu sei que você já terminou seu trabalho. Você se importaria de me deixar dar uma olhada? Só para ter uma ideia da estrutura, sabe? Desculpe, Isabela, mas não me sinto confortável com isso, eu disse educadamente. Tenho certeza de que seu especialista fez um ótimo trabalho. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. Não seja bobo. Não estou pedindo para copiar. Só preciso de inspiração. Seu tom era leve, mas seus olhos eram duros. A resposta ainda é não, eu disse, guardando minhas coisas. A expressão dela se transformou. A máscara de patricinha simpática caiu, revelando a feiura por baixo. Você se acha melhor do que eu, não é? Só porque você é o bolsista esforçado. Deixa eu te contar uma coisa, Lucas. Neste mundo não importa o quão duro você trabalhe, importa quem você conhece. E você? Você não é ninguém. Ela se virou e foi embora, deixando suas palavras pairando no ar. Eu deveria ter visto o que estava por vir. Eu deveria saber que ela não deixaria barato. Mas eu estava tão focado no meu trabalho, tão perto da linha de chegada, que subestimei a profundidade de sua maldade. Foi um erro que quase me custou tudo. A campainha que sinalizava o fim do intervalo soou, me puxando de volta para a sala de aula congelada no tempo. Os pedaços do meu trabalho ainda estavam no chão. O rosto de Isabela ainda estava torcido em um sorriso de desprezo. E a pequena luz vermelha da câmera ainda piscava, minha testemunha silenciosa. Bem, disse o professor Alencar, entrando na sala e colocando sua pasta de couro na mesa. Sua presença imediatamente impôs ordem. Vamos começar as apresentações. Quem gostaria de ser o primeiro? O silêncio era pesado. Ninguém se moveu. O professor ergueu uma sobrancelha. Ninguém? Tudo bem. Vamos pela ordem alfabética. Senhorita Montenegro, por favor. O sorriso de Isabela se alargou. Era perfeito demais para ela. Ela não apenas me humilhou, mas agora seria a primeira a apresentar seu trabalho impecável, comprado e pago, enquanto eu ficaria para trás, com as mãos vazias. Ela se levantou, ajeitou sua saia de grife e caminhou até a frente da sala com a confiança de uma rainha. Ela conectou um pendrive de cristal no computador da sala e sua apresentação apareceu na tela. O título era quase idêntico ao meu. Coincidência, eu tinha certeza. Ela falou por 20 minutos. Suas palavras eram polidas, mas vazias. Ela usava termos complexos que claramente não entendia, lendo a maior parte do tempo diretamente dos slides, que eram visualmente impressionantes, mas careciam de qualquer substância real. O professor Alencar ouviu sem interromper, seu rosto uma máscara de neutralidade acadêmica. Ele não fez nenhuma pergunta no final, apenas um seco. Obrigado, senhorita Montenegro. Pode se sentar. Isso era incomum. O professor Alencar era famoso por suas perguntas incisivas que podiam desmontar a tese de um aluno em segundos. Sua passividade era, de certa forma, mais condenatória do que qualquer crítica. Mas Isabela não percebeu. Ela voltou para seu lugar com um ar de triunfo, lançando-me um olhar que dizia: é assim que se faz. O próximo, disse o professor, consultando sua lista. Senhor Almeida. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Todos se viraram para me olhar.
Seus rostos uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Como o bolsista humilhado reagiria? O que ele diria? Eu respirei fundo, levantei-me e caminhei até a frente da sala, com as mãos deliberadamente vazias. Eu podia sentir o olhar de Isabela queimando em minhas costas. Parei em frente à mesa do professor, olhei diretamente para ele e, com a voz mais calma e firme que consegui reunir, disse: Professor Alencar, peço desculpas. A minha cópia impressa do trabalho foi comprometida. Eu escolhi a palavra com cuidado. Foi destruída há poucos minutos. Virei meu olhar para Isabela por um breve segundo. Seu sorriso vacilou, a confusão começando a se infiltrar em sua presunção. No entanto, continuei, voltando meu foco para o professor. Eu sempre faço um backup do meu trabalho. Tenho uma cópia completa salva na minha conta na nuvem. Com a sua permissão, eu gostaria de acessar o computador da sala para apresentar meu projeto. O silêncio na sala foi quebrado por um suspiro coletivo. Os olhos se arregalaram, os queixos caíram. A expressão de Isabela se transformou de confusão para choque e, em seguida, para uma raiva mal contida. Ela não contava com isso. Em seu mundo de privilégios e atalhos, a ideia de um plano B, de diligência e previsão, era um conceito alienígena. O professor Alencar me observou por um longo momento. Seu rosto permaneceu impassível, mas eu vi um brilho em seus olhos, algo que poderia ter sido interesse ou talvez até respeito. Prossiga, senhor Almeida, ele disse simplesmente. Sentei-me em frente ao computador, meus dedos voando sobre o teclado. Loguei na minha conta e, em segundos, a tela do projetor exibiu a primeira página do meu trabalho. O título, meu nome, a data. 50 páginas de trabalho meticuloso, a salvo de suas mãos destrutivas. Eu me levantei e me virei para a classe. O rosto de Isabela estava pálido como um fantasma. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia pequena. Eu comecei a falar. E não falei apenas sobre a semiótica da desinformação. Falei com a paixão de alguém que lutou por cada palavra, com a autoridade de alguém que dominava seu assunto. Eu não precisava de slides sofisticados. Os fatos, a análise, a tese, tudo estava gravado na minha mente. Desmontei teorias, conectei conceitos, apresentei meus dados com precisão. Quando terminei, o professor Alencar fez o que não fez com Isabela. Ele me fez perguntas difíceis, desafiadoras, que testaram os limites do meu conhecimento. E eu respondi a cada uma delas, não com arrogância, mas com a confiança tranquila que vem do trabalho árduo. Quando finalmente me sentei, um silêncio diferente pairava na sala. Não era mais o silêncio do choque ou da pena, era o silêncio do respeito. Alguns colegas até assentiram sutilmente na minha direção. Então, o professor Alencar se levantou. Obrigado, senhor Almeida. Foi uma apresentação excelente. Ele fez uma pausa, seu olhar varrendo a sala antes de pousar em Isabela. Nesta universidade, ele começou, sua voz baixa, mas carregando um peso inconfundível. Valorizamos a excelência acadêmica, mas há algo que valorizamos ainda mais: a integridade, a honestidade, o respeito pelo trabalho dos outros e pelo processo de aprendizagem. Ele pegou o controle remoto do projetor. A tecnologia moderna nos oferece muitas ferramentas maravilhosas. Ferramentas para pesquisa, para colaboração e, em alguns casos, para garantir que a integridade seja mantida. Ele apertou um botão e a tela do projetor mudou. Não era mais a minha tese. Era uma imagem granulada, em preto e branco, do canto da sala de aula. Era a gravação da câmera de segurança. Meu coração começou a bater forte. Ele ia fazer isso. Ele realmente ia fazer isso. Como mencionei no primeiro dia de aula, continuou o professor, esta sala está equipada com câmeras de segurança, instaladas após um infeliz incidente de plágio no ano passado. Elas gravam continuamente para a segurança de todos e para a proteção da santidade deste ambiente de aprendizagem. Ele apertou play. A sala inteira assistiu em silêncio enquanto a cena se desenrolava na tela grande. Lá estava eu, de pé perto da minha mesa, revisando minhas anotações. Lá estava Isabela, aproximando-se com aquele sorriso falso. O áudio, surpreendentemente claro, captou cada palavra dela. Ops, parece que seu trabalho desapareceu. Que pena. A câmera capturou o momento exato em que ela arrancou o trabalho da minha mão.
Capturou o som nítido do papel sendo rasgado. Capturou seu riso cruel e meu rosto congelado em descrença. Capturou os pedaços do meu trabalho flutuando até o chão. Capturou tudo. A sala ficou em um silêncio mortal. A humilhação no rosto de Isabela era uma visão para ser contemplada. A cor sumiu de suas bochechas, deixando para trás uma máscara pálida de horror e fúria. Isso é ilegal, ela gaguejou, levantando-se de sua cadeira. Você não pode me gravar sem a minha permissão. É uma invasão de privacidade. O professor Alencar a olhou com uma calma glacial. Senhorita Montenegro, ao se matricular nesta instituição, a senhorita concordou com o Código de Conduta Estudantil, que inclui o reconhecimento e a aceitação das medidas de segurança do campus, incluindo a vigilância por vídeo em espaços comuns como este. Além disso, o que a senhorita considera uma invasão de privacidade, o comitê disciplinar considera um ato de sabotagem acadêmica, uma ofensa de nível 1 para ser exato. Ele desligou o projetor, mergulhando a sala de volta na luz normal da manhã, que agora parecia dura e implacável. Seu trabalho, senhorita Montenegro, foi claramente terceirizado e mal compreendido, uma ofensa de plágio por si só. Mas o que a senhorita fez com o trabalho do senhor Almeida vai além disso. Foi malicioso, foi antiético e foi, francamente, patético. Ele pegou sua caneta vermelha. Pelo ato de sabotagem, a senhorita Montenegro recebe a nota 0 neste trabalho final. Ele fez uma anotação em sua folha de notas. Dado que este projeto vale 70% da sua média, isso resulta em sua reprovação automática na disciplina de Teoria da Comunicação Contemporânea. Eu sugiro fortemente que a senhorita agende uma reunião com o coordenador do curso para discutir se seu comportamento é compatível com os valores desta universidade. Isabela ficou lá, boquiaberta, seu mundo de privilégios desmoronando ao seu redor. Então, o professor Alencar se virou para mim. Um pequeno sorriso, o primeiro que eu já ouvi dar, tocou seus lábios. Senhor Almeida, ele disse, sua voz agora mais quente. Pela sua pesquisa exemplar, sua análise perspicaz, sua resiliência diante de uma adversidade desprezível e, acima de tudo, por sua inabalável integridade, é um prazer lhe dar a nota máxima, 10. Parabéns. Ele circulou o número em sua folha com um floreio da caneta vermelha. A justiça não foi apenas poética, foi catártica. Foi a prova de que, às vezes, no final do dia, a única coisa que importa não é de onde você vem, mas a força do seu caráter e, claro, um backup bem posicionado na nuvem. A reação na sala foi imediata e silenciosa. Isabela Montenegro, com o rosto manchado de lágrimas de raiva e humilhação, pegou sua bolsa de grife e saiu da sala, batendo a porta com força atrás de si. O som ecoou no silêncio, um final lamentável para seu reinado de terror. Assim que ela se foi, a tensão se dissipou, substituída por um zumbido de conversas em voz baixa. Vários colegas se viraram para mim, alguns com sorrisos de admiração, outros com acenos de cabeça respeitosos. Pela primeira vez, eu não era apenas o bolsista, eu era Lucas. E eles me viam. Quando a aula terminou, o professor Alencar me pediu para ficar. Enquanto os outros alunos saíam, ele veio até minha mesa. Lucas, ele disse, usando meu primeiro nome pela primeira vez. Quero me desculpar formalmente pelo que aconteceu aqui hoje. Nenhum aluno deveria ter seu trabalho e sua dignidade atacados dessa maneira. Obrigado, professor. O senhor não precisa se desculpar. O senhor fez a coisa certa, eu respondi, sentindo uma onda de gratidão genuína. Integridade é a pedra angular da academia, ele disse, olhando para a porta pela qual Isabela havia saído. Pessoas como ela pensam que o dinheiro e o status podem comprar tudo, inclusive uma educação. Eles estão errados. Eles podem comprar um diploma, talvez, mas nunca o conhecimento ou o respeito que vem com ele. Ele fez uma pausa e então um sorriso raro iluminou seu rosto. Seu trabalho sobre a semiótica da desinformação foi um dos melhores que li em anos. É claro, conciso e assustadoramente relevante. Você tem um talento para a pesquisa e a análise crítica. Fiquei sem palavras. Um elogio do professor Alencar era como ganhar um prêmio. Você já pensou em pós-graduação, mestrado, talvez um doutorado? Ele perguntou. É o meu sonho, professor, mas os recursos são um problema, eu admiti. O talento supera os recursos, ele respondeu.
Existem bolsas de pesquisa. Na verdade, estou procurando um assistente de pesquisa para o próximo semestre para um novo projeto sobre a proliferação de fake news em regimes autoritários. É um trabalho remunerado. Se estiver interessado, a vaga é sua. Meu coração deu um salto. Não era apenas uma validação. Era uma oportunidade, uma porta se abrindo para o futuro que eu mal ousava sonhar. Professor, eu não sei o que dizer. Seria uma honra. Ótimo. Passe no meu escritório amanhã e resolveremos os detalhes, ele disse com um aperto de mão firme. Saí daquele prédio da universidade me sentindo como se estivesse flutuando. O ar de São Paulo nunca pareceu tão fresco. O céu nunca tão azul. O peso que eu carregava nos ombros, o peso de ser um intruso, de ter que provar meu valor constantemente, havia desaparecido. Naquela noite liguei para minha mãe. Contei a ela tudo o que aconteceu, desde o papel rasgado até a oferta de emprego do professor. Ela ficou em silêncio por um momento e, quando falou, sua voz estava embargada de emoção. Eu sempre soube, meu filho, ela disse. Eu sempre soube que sua inteligência e seu bom coração o levariam longe. Estou tão orgulhosa de você. Nos meses que se seguiram, a vida mudou. A história do que aconteceu na aula do professor Alencar se espalhou pelo campus como um incêndio. Isabela Montenegro não voltou no semestre seguinte. Os rumores diziam que ela havia se transferido para uma universidade particular menos rigorosa na Suíça. Ninguém sentiu sua falta. Eu, por outro lado, prosperei. Trabalhar como assistente de pesquisa do professor Alencar foi desafiador e incrivelmente gratificante. Ele se tornou um mentor, me guiando, me desafiando e me tratando como um colega. Sob sua orientação, publiquei meu primeiro artigo em uma revista acadêmica. Minha confiança cresceu, não apenas academicamente, mas pessoalmente. Os outros alunos não me viam mais com pena ou condescendência. Eles me viam como um igual, alguém que havia enfrentado a maior intimidadora do campus e vencido, não com força bruta, mas com inteligência e calma. Olhando para trás, o ato de Isabela, destinado a me destruir, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Sua crueldade revelou minha força. Sua desonestidade destacou minha integridade. Sua tentativa de me dar um 0 me deu a nota máxima e muito mais. Ela me ensinou uma lição valiosa. Os valentões, os privilegiados, aqueles que pensam que estão acima das regras, muitas vezes são os arquitetos de sua própria queda. E que no final não há nada mais poderoso do que a verdade, especialmente quando ela é gravada em alta definição e salva na nuvem. E agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria se estivesse no meu lugar? Teria reagido de forma diferente no momento em que seu trabalho foi destruído? E você já enfrentou uma situação de injustiça onde a tecnologia, de forma inesperada, ajudou a revelar a verdade? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Qual a sua nota de 1 a 10 para essa reviravolta? Sua opinião é muito importante para mim, pois me ajuda a trazer mais histórias que sejam interessantes para você. Se você gostou desta história de justiça acadêmica, não se esqueça de clicar em curtir e, o mais importante, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. Ativar o sininho de notificações é a melhor forma de garantir que você será o primeiro a saber. E antes de ir, dê uma olhada no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar. Até breve. M.